noção de trauma, para a compreensão da história da sociedade argentina, porque lá a violência se espraiou de maneira muito mais intensiva do que no Brasil, onde a questão da conciliação, da censura, tudo era ocultado. Então eu acho que a marca, o traço marcante da transição brasileira não é o da violência, é o da frustração. A frustração, por exemplo, com a anistia, que perdoou também os repressores, a frustração com as diretas, que não houve, né? Nós tivemos que passar pelo colégio eleitoral todo esse longo processo de abertura lenta, gradual e segura, que não se constituiu numa ruptura, dão à transição brasileira uma marca de frustração que em grande medida explica agora o vigor dessa retomada, né, do problema da ditadura aqui no século XXI, já quase 50 anos depois do golpe de 64, nós estamos às voltas com o regime militar. Então a ideia da frustração, que também carrega consigo um problema muito característico da história do tempo presente, que é a ideia de algo não finito, algo que não terminou. A ideia de que se trata de uma história que mobiliza questões que, por justamente competirem com a memória, ela ainda não se resolveu. E claramente essa história ainda não terminou. Esse é um aspecto muito, muito discutido pelos historiadores do tempo presente, a ideia de que nós estamos ainda mergulhados nesse processo, o que permitiria justamente falarmos de uma história do tempo vivido, porque ela ainda não terminou, né? E claramente a transição brasileira não terminou. Essa transição que começou lá em 1974 ainda não terminou, porque nós estamos aqui hoje em 2012 lidando ainda com essas questões da transição, da anistia, da verdade sobre o passado. Então, eu penso que esses são aspectos muito interessantes. Tem sido muito, muito rico para mim pensar a problemática teórica da constituição do conhecimento histórico à luz dessas reflexões sobre um tema da história do tempo presente, que é da ditadura militar, porque isso tudo tem ensejado para mim, eu espero que para vocês também, tem ensejado a possibilidade de nós refletirmos sobre o estatuto do nosso próprio conhecimento, suas fragilidades, né? O problema da verdade, o problema da objetividade, o problema do recuo temporal, mas também as suas virtualidades, as suas positividades, a capacidade que nós temos, mediante a constituição de uma narrativa histórica, de algum modo lidar com a complexidade dessas questões. Eu duvido que haja uma narrativa mais bem instrumentalizada, para falar assim, para lidar com essas questões complexas do que a narrativa histórica. Certamente as narrativas oficiais, as narrativas das comissões da verdade, a narrativa da literatura, a narrativa artística, não tem esses instrumentos que nós de alguma maneira temos, embora seja tão difícil mobilizá-los, para constituir uma reflexão que ao mesmo tempo seja uma reflexão capaz de iluminar esses passados, mesmo esses passados terrivelmente traumáticos, valorizando, dignificando aqueles que sofreram, mas ao mesmo tempo sem incorrer nos simplismos da mera condenação do mal. Então isso não deixa de ser também uma profissão de fé, um enaltecimento nas potencialidades do conhecimento histórico. Olha, muito obrigado para vocês, eu fico aqui à disposição para perguntas que eventualmente haja. Obrigado.